Graças a paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus, querido. Que tempo especial, tempo precioso que o Senhor prepara para nós todos os domingos aqui, né? Não sei se você já parou um momento para pensar e refletir sobre o quanto é bom nós sermos igreja, o quanto é bom nós estarmos reunidos aqui, domingo após domingo, para adorar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle, para receber uma palavra de Deus que transforma, que muda, que direciona as nossas vidas. Eu quero conversar com vocês essa noite justamente sobre isso, sobre aqueles que são direcionados por Deus. Existem muitas pessoas hoje, queridos, que elas são direcionadas por tantas coisas na vida. Existem pessoas que são direcionadas pelo tanto de dinheiro que elas têm. Pessoas que são direcionadas pela sua conta bancária. Tem pessoas que são direcionadas pelos bens que elas têm. Tem pessoas que são direcionadas pelas suas emoções. Um dia elas estão bem, outro dia ela não está tão bem. E muitas vezes a vida dessas pessoas são direcionadas. Alguns são direcionados pelo seu humor. Um dia acorda bem-humorado, outro dia nem tanto, outro dia Deus me livre, não é verdade? Mas existem aqueles que são direcionados pelo próprio Senhor, que são direcionados por Deus. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra de um texto muito conhecido da palavra de Deus, daqui no livro de Jonas, no capítulo 1 e no verso de número 1. Eu vou ler aqui na NVI, você pode acompanhar comigo, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone, onde você preferir. Livro de Jonas, no capítulo de número 1 e no verso de número 1. Eu quero ler com vocês aqui pelo menos alguns versos desse capítulo 1 para introduzir essa mensagem e depois nós vamos conversar hoje sobre o que é ser direcionado pelo Senhor. Amém? Todos estão acordados aí, em nome de Jesus? A palavra de Deus aqui no livro de Jonas, no capítulo de número 1 e verso de número 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Muito obrigado, Chico. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar as sortes para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? E qual a sua terra? Ao que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que ele fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lá já lhe tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado. E lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Pegue-me e jogue ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês.
Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, porque tiramos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejar. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite tão especial. Nós louvamos o teu nome, nós adoramos o teu nome, Pai. Mais uma vez, como sempre, Pai, o teu nome está no mais alto lugar aqui, Senhor. O Senhor está no trono, Senhor, dessa igreja. O Senhor está no trono dos nossos corações, Pai, reinando sobre nós, Pai. Obrigado por esse tempo aqui precioso, o momento da tua palavra, Pai. A minha oração nessa noite é para que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. De que o Senhor ministre, Pai, cada vida aqui de uma forma personalizada, Pai. Da maneira com que eu não consigo, Pai, alcançar, da maneira com que eu não consiga tocar, Pai, o teu Santo Espírito Santo de Deus toque cada coração aqui, Pai. Ministre cada vida aqui, Senhor. Pai, que nesse momento cada um possa receber de uma porção nova, Pai, da tua palavra, Senhor. Que nesse momento cada um possa receber essa palavra, Senhor, com gratidão, Senhor, com amor por ela, Pai. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, porque o Senhor se faz presente aqui nessa reunião. E o Senhor é a pessoa mais importante aqui para nós. Em nome de Jesus. Amém? Querido, todos nós já ouvimos falar sobre a história de Jonas. Todos nós já ouvimos falar sobre a vida do homem que foi engolido pela baleia. A Bíblia não fala que é uma baleia, mas fala que é um grande peixe. Mas quem algum dia não viu em uma história nas salinhas do Ministério Infantil ou em qualquer outro lugar que Jonas foi engolido por uma baleia? Todos nós já ouvimos falar. Também eu não quero falar hoje sobre a história desse homem que fugiu para um outro lugar, aqui onde Deus havia dado uma direção para ele. Mas a vida de Jonas, ela é muito interessante, querido, porque ela nos ensina várias questões. O livro de Jonas cita quatro vezes, pelo menos, o mesmo episódio que ele foi engolido por esse grande peixe. Todo esse evento, pelo menos 8 vezes no livro de Jonas, que não é um livro grande, ele fala sobre a vida de Jonas. Mas não é propriamente dito sobre a vida dele que nós queremos conversar nessa noite. Existem algumas coisas, querido, interessantes aqui, que nós podemos aprender com Jonas. Eu quero falar com você nessa noite sobre um Deus que tem planos para a sua vida. Amém? E muito mais do que ter planos para as nossas vidas, Deus é quem direciona esses planos. Amém? É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, querido. É interessante que o primeiro verso e a primeira linha do capítulo 1 do livro de Jonas nos ensina muito sobre aquilo que eu quero conversar com você nessa noite. A primeira linha e a primeira frase ali diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas. Você pode repetir comigo? A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor, querido, ela tem poder, ou ela é o poder de Deus. Para quê, pastor? Eu quero falar sobre 3 aspectos do poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas, olhando para a vida de Jonas. A palavra de Deus tem o poder, diga comigo, de determinar. Foi bom o ensaio, vamos de novo. Determinar, despertar e direcionar. É o DDD de Jonas. Primeiro, a palavra de Deus, ela tem esse poder, querido, de determinar o que é, ou o que você vai ser, ou o que nós
verdadeiramente somos. É o Senhor quem determina isso, querido. Não são as pessoas. As pessoas falham, as pessoas falam coisas que nós não somos. Não é muitas vezes os nossos pais que em um momento de nervoso, de fúria, às vezes falavam algumas coisas para nós de uma maneira errônea. Nós não somos aquilo. Nós somos aquilo que Deus falou que nós seríamos. Amém? A palavra de Deus também tem um poder, querido, de despertar. Ela nos desperta, querido, para o nosso chamado. Ela nos desperta para o nosso propósito. Ela nos desperta para aquilo que nós vamos nos tornar diante dos planos e dos propósitos do Senhor para nós. E a palavra de Deus também, ela tem o poder de nos direcionar. Diga comigo, direcionar por um caminho, querido. Por um caminho seguro, por um caminho perfeito, por um caminho que às vezes não é o mais curto, às vezes não é o mais gostoso, às vezes não é o mais satisfatório, mas eu tenho certeza, e eu posso afirmar isso para você, olhando para a palavra de Deus, é o melhor caminho para se caminhar ou se seguir. A vida de Jonas nos ensina sobre isso, querido. Primeiro, quem tem uma palavra, querido, sabe quem é, sabe o que tem que fazer e sabe principalmente para onde vai. A palavra do Senhor, ela tem esse poder. A palavra de Deus, querido, ela começa a transformar a nossa vida desde o primeiro momento em que nós nos deparamos com ela. Eu me lembro, querido, de versículos que Deus colocou no meu coração, quando eu ainda estava gatinhando na fé. E eu sei que você se lembra também desses versículos. Existem alguns versículos que eu li numa Bíblia vermelha, querido, uma Bíblia bordô, que eu ganhei do Glebson, genro do seu Zé e da Dona Maria. Uma Bíblia bordô, querido, uma Bíblia já mais velhinha, mas foi a primeira Bíblia que eu tive na minha vida. Eu me lembro de versos que eu li naquela Bíblia. E esses versículos marcaram a minha história, marcaram a minha vida, marcaram a vida da minha família, marcaram a vida dos nossos filhos. E marcam até hoje. A palavra de Deus tem esse poder, querido. A palavra de Deus também, querido, que quando nós temos uma palavra, nós sabemos da nossa identidade em Cristo, sabemos quem nós somos. Diante de qualquer circunstância, nós não somos menos nem mais do que aquilo que o Senhor disse que nós seríamos. Amém? Não é um momento de euforia, não é um momento de tristeza. Quem tem uma palavra sabe quem é todos os dias da nossa vida. Amém? Quem tem uma palavra sabe quem é dentro de uma igreja, um lugar como esse, gostoso. Quem tem uma palavra sabe quem é no trabalho. Quem tem uma palavra sabe quem é em casa. No trato com as esposas, no trato com os nossos filhos. No testemunho que nós deixamos ou que nós vivemos todos os dias no nosso trabalho. Quem tem uma palavra sabe quem é. Até num campo de futebol. Para quem gosta de jogar futebol. E pensa num lugar difícil, querido. Pensa num lugar que revela o coração dos homens. Não é verdade? Pensa num lugar que muitas vezes tem que engolir seca ali para não perder a benção. Mas quem tem uma palavra sabe se portar, querido, em todos os ambientes, em todos os lugares e a todo momento. A palavra que Deus, querido, falou para Jonas, a palavra que Deus disse para ele, era uma palavra muito clara. Deus deu uma direção, querido, para aquele homem muito clara. Deus disse para ele, vai para Nínive. Assim, da mesma maneira que Deus fala comigo e com você, querido, e às vezes nós nos espantamos com a simplicidade que Deus fala conosco. Às vezes eu me espanto, querido, com a simplicidade que Deus fala comigo.
Deus fala com você, amém? Deus fala conosco a todo momento. Deus fala conosco através de uma canção. Deus fala conosco através de uma palavra. Deus fala conosco através do testemunho de uma pessoa. Como a Dani deu um testemunho aqui. E aí você começa a pensar, querido, e olhar para tudo aquilo que a Dani viveu, que o Leandro viveu. E você fala, puxa vida, cara. Deus, Ele é fiel mesmo. Amém? Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz mesmo. Deus, Ele é verdadeiro e nós podemos provar disso todos os dias da nossa vida. A palavra era clara. Vai para Nínive, querido. Eu creio que Deus, querido, nessa noite, Ele está determinando algo sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Deus já determinou muitas coisas sobre nós, ao nosso respeito. Mas existem algumas coisas que Ele está determinando hoje, agora, nesse momento, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Deus está direcionando, querida, a sua vida nessa noite através da palavra dEle. Deus está nos direcionando, querido, por um caminho seguro, por um caminho perfeito, por um caminho que é o melhor para nossas vidas. Deus também está nos despertando, querido, por meio da sua palavra, querido. A palavra de Deus tem esse poder. Nós vivemos em um tempo, queridos, que existe uma grande crise existencial de homens, de mulheres e principalmente de jovens nos dias de hoje. Crises vocacionais. Crises onde a juventude que está crescendo chega num tempo de tomar as decisões sobre o que fazer, sobre o que estudar. Eles têm mais dificuldade do que a outra geração passada tinha em relação a isso. Essa é uma realidade nos nossos dias. Homens e mulheres que talvez cresceram e agora se tornaram adultos, mas com muitas dúvidas, com muitas dificuldades, com muitas mágoas, com muitas dores, com muitos traumas do passado. Existem pessoas, queridos, que hoje que têm já seus 30, 40, 50 anos e que ainda não superaram traumas lá da sua infância. Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério e muito perigoso. E muito perigoso. Nós vivemos diante dessa crise existencial, onde se pergunta hoje para os jovens, ou para talvez alguém que já está caminhando há um bom tempo na igreja, qual é o propósito da sua vida? O porquê, ou para que você nasceu? Você já se perguntou isso, querido? Já se perguntou isso? Pastor, eu não tenho isso muito claro. A palavra de Deus, querido, é o melhor lugar para você entender o seu propósito. Amém? A palavra de Deus é o melhor lugar para se você se encontrar com aquilo que verdadeiramente Deus chamou para fazer. Deus te chamou para você fazer algo, querido, muito específico e muito especial no reino dele. Você sabia disso? Às vezes nós olhamos para cá, para as plataformas, para os púlpitos, e muitas vezes algumas pessoas se sentem inferiorizadas por causa disso. Ah, porque eu não sei cantar, porque eu não sei tocar, porque eu não sei pregar. E quem disse, querido, que Deus chamou todos nós para cantar, para pregar, para tocar? O reino de Deus, querido, é algo tão especial, é algo tão poderoso. O corpo de Cristo é algo tão poderoso que o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz: qual parte do corpo é mais importante? Existem alguns órgãos vitais, mas todas as partes do corpo, elas são importantes. Desde a unha lá do dedinho, querido. Quem já bateu o dedinho em algum lugar assim? Só o dedinho. Na porta, no guarda-roupa. Quem já arrancou uma unha da mão? Arrancar mesmo assim. Já arrancou? Dói, né? Dói demais, cara. Uma unha, querido, pequenininha, diante do nosso corpo. Mas o corpo inteiro sofre quando uma unha está doente,
quando algo pequeno do nosso corpo está sofrendo. Isso tudo, querido, Deus está nos direcionando, está nos ensinando, querido. A palavra de Deus tem esse poder de nos direcionar. A palavra de Deus, querido, é ela que vai determinar quem você é. A palavra de Deus também nos desperta o que há de melhor em nós. É a palavra de Deus quem nos dá a direção correta diante de uma decisão difícil a ser tomada. Quem já tomou alguma decisão difícil aqui na vida? Todos nós já tomamos decisões, ou precisamos tomar decisões difíceis. Sabe qual que é o melhor lugar, querido, para você consultar diante de uma decisão difícil? É na palavra de Deus. Quem já fez essa oração? Senhor, fala comigo. Eu não sei o que fazer. E o que Deus faz? Deus fala, querido. Deus fala. Às vezes isso é inexplicável para quem não vive o reino de Deus, para quem não tem um relacionamento com Jesus. Mas como que Deus fala? Deus fala em voz audível? Também. Mas Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de uma impressão, Deus fala através de uma visão, Deus fala através de um sonho. Deus fala com você, querido, de todas as formas. Olhando para a vida, querido, eu creio, querido, a profecia dessa primeira linha do livro de Jonas. Eu creio que todos nós, que eu e você, nós fomos criados como uma resposta para um problema. Todos nós. Se existem pais, os pais foram criados, querido, para uma resposta para os filhos. As mães foram criadas para uma resposta aos filhos. O marido, ele foi criado para uma resposta para uma esposa. A esposa, ela foi criada para uma resposta ao marido. Os professores, eles foram criados, eles foram vocacionados para uma resposta para um aluno, querido. Os trabalhadores de uma fábrica, eles foram criados para uma resposta para um produto específico. Todos nós que estamos aqui nessa noite, todos nós que um dia vamos receber essa palavra, fomos criados como uma resposta para algo importante de Deus. Você crê nisso? Fala um amém bem forte aí. Pastor, mas eu não sei cantar, mas eu não sei tocar, mas eu não sei pregar. E quem disse que é só isso, querido, o reino de Deus? Talvez você saiba ensinar muito melhor do que eu. Talvez você saiba amar e cuidar muito melhor do que eu. Talvez você saiba e tenha habilidades muito melhores. Mas talvez a nossa habilidade fica mais visível por estar aqui pregando a palavra de Deus. Todos nós fomos criados para uma resposta. Algo que Deus, no início, querido, caiu algo dentro do meu coração. Eu fui criado, querido, Deus me capacitou para ser pastor de uma igreja, para uma resposta para uma igreja. Amém? Deus capacitou e criou os pastores que aqui estão hoje para uma resposta para uma comunidade, para uma igreja. Olha que tremendo isso, querido. Deus cria alguém, Deus forma alguém, um bebezinho de dias. E sabe qual é o propósito daquele bebezinho? É ser uma resposta, muitas vezes para um país, muitas vezes é uma resposta para o mundo, mas talvez é uma resposta para uma pessoa, um pequenino, que é tão importante como o mundo todo é para o nosso Senhor. Todos nós somos uma resposta para algo de Deus aqui nessa terra. Posso ouvir amém? O diabo, querido, ele pode até dizer o contrário. Que não é isso, que isso é mentira. E ele tenta, muitas vezes, dizer algo contrário daquilo que Deus já disse para nós. Pessoas podem dizer, podem falar, querido, mas quando nós temos essa convicção de que quem nos chamou, querido, acabou, querido. Acabou.
Nós vamos caminhar, nós vamos crescer e nós vamos vencer, baseados naquilo que Deus disse ao nosso respeito. Amém? Nós vamos caminhar sobre esse caminho seguro. Nós vamos crescer sobre esse caminho que muitas vezes tem seus espinhos, tem as suas pedras ao longo do caminho, tem, sim, Senhor. Mas sabe o que é bom, querido? Nós sabermos que nós vamos passar por cima de todas elas, que nós vamos vencer, assim como cada um de nós tem vencido todos os dias aqui. Todos os dias, querido, é uma vitória. Todos os dias, o dia de hoje, dia 18/8/2024, é uma vitória, é um presente de Deus para nós. Amém? E amanhã, pastor, quando nós acordarmos, na segunda-feira, um presente de Deus para nós, a segunda-feira do dia 19. E assim sucessivamente, todos os dias, querido. Todos os dias. Eu amo essa palavra, querido. Jeremias 29:11. É um texto bem conhecido. Eu sei que você conhece também. Olha o que Deus diz, olha o que Deus pensa ao nosso respeito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês. É quem que conhece os planos? O Senhor, querido. Quem conhece os planos ao nosso respeito. Diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro, querido. É Deus quem conhece os planos que tem ao nosso respeito. E é interessante e maravilhoso que ele diz, são planos de bem e não de mal, algumas versões. Essa versão diz, são planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Segundo ponto que eu quero tratar com você, avançando aqui, o mesmo Deus que determina também é o Deus que desperta. Diga comigo, desperta. O mesmo Deus, querido, que determinou algo sobre a minha, sobre a sua vida, é o mesmo Deus que nos desperta. Primeiro, querido, antes de Deus me fazer um pastor, Deus colocou um desejo dentro do meu coração de ser um pastor. Antes de Deus fazer qualquer coisa em nós, primeiro Ele coloca um desejo dentro do nosso coração. Antes de Deus nos vocacionar, nos capacitar para algo, Ele coloca primeiro o quê? Um desejo dentro do nosso coração. Um anseio por aquilo. E muitas vezes quando nós olhamos para aquilo e olhamos para a nossa vida, você fala, xiii, mas eu acho que eu não vou conseguir ser isso não. Mas eu acho que eu não vou alcançar isso não. E quando eu olhava, querido, para os pastores aqui, mas eu não sei falar como esses homens falam. Quando eu era mais novo, na minha juventude, nem falar eu conseguia falar. Só gaguejava, não conseguia contar uma história. Mas eu não vou conseguir isso não. Mas tinha o desejo ali dentro do coração. Tinha um anseio. Tinha uma semente de Deus ali que precisou ser cultivada. Que precisou ser alimentado. Que precisou ser treinado. Sabe, muitas vezes Deus tem colocado desejos e anseios dentro do nosso coração, dentro do seu coração. Deus tem colocado sementes, querido, dentro de você. Só que muitas vezes nós não temos cuidado da maneira com que nós deveríamos cuidar dessas sementes. Sabe uma coisa, querido, que atrapalha muito? Chama-se comparação. Muitas vezes quando nós olhamos aquilo que é só uma semente, que é só um embrião dentro de nós, um desejo, nós nos comparamos com alguém que já tem anos de estrada e nós olhamos e falamos, eu nunca vou chegar onde essa pessoa chegou. Mas aquela pessoa, querido, que é referência para você nessa área, um dia foi como eu e você.
Aquela semente hoje, que não é mais uma semente, é uma árvore frondosa com muitos frutos. Não nasceu árvore. Nasceu uma sementinha, pequena e insignificante. Mas o que aconteceu para aquela árvore se tornar uma árvore frutífera, frondosa, com frutos deliciosos? Ela passou por algo chamado processo, querido. E muitas vezes o processo não é gostoso. E muitas vezes o processo não é prazeroso. Mas o processo, ele é necessário em todas as áreas, em todas as esferas. Olha para a natureza, querido. Existe o tempo certo de se plantar, existe o tempo certo de se regar, existe o tempo certo de se colher. Existem as estações do ano, querido. Existe o sol, existe a chuva, existe o dia, existe a noite. Deus fez tudo perfeito. Mas tudo debaixo de um processo. Tudo debaixo de um processo. O mesmo Deus, querido, que determina é o Deus que desperta. É Deus quem coloca em nós tanto o querer e o realizar, querido. Só que muitas vezes nós estamos dormindo. Ou aquele chamado, ou aquele processo ainda está adormecido. Você sabia que existem muitos pastores, professores, policiais, pais, mães, que ainda não existem, estão dormindo ainda. Ainda não foram fecundados. Ainda não foram despertados para aquele chamado, para aquele propósito. Mas ele já existe. Você já parou para pensar que toda criança que nasce, toda criança que é gerada no ventre de uma mãe, ela já tem um propósito. Ela já tem um plano perfeito traçado por Deus. É lindo isso, né? É perfeito isso, querido. Nós nem sabemos ainda o que vai ser, se é menino, se é menina, como vai ser, se vai ter os cabelos pretos, se vai ter os cabelos castanhos, se vai ter o olho claro ou não. Mas Deus já preparou tudo, Deus já sabe de tudo, querido. Deus já tem escrito todos os seus dias no seu livro. Você sabia disso, querido? Todos os nossos dias já foram escritos e pré-determinados por Deus. É Deus quem coloca em nós, querido, o querer ou realizar. Deus é especialista em despertar chamados. E é Ele quem chama, querido, e é Ele também quem provoca esse chamado. Você sabia disso? Quando nós olhamos para a vida de Sansão, Sansão foi um homem que foi planejado por Deus. Sim ou não? Sim. Foi um homem que foi sonhado, que foi desejado pela sua mãe. Sim ou não? Sansão foi um milagre de Deus. Deus tinha algo pré-determinado e preparado especialmente para Sansão. Sansão se tornou um homem forte, querido. E o propósito de Sansão era de ser um libertador do povo hebreu. E quanto a palavra de Deus diz que quanto mais Sansão crescia, mais aquele chamado, mais Deus provocava esse chamado dentro do coração dele. A história de Sansão é muito interessante porque ela tem um final muito triste, querido. Sansão, ele se desvia do propósito que Deus tinha para a vida dele. E o final da vida dele é muito triste. Ele morre de uma maneira muito triste. Mas mesmo na sua morte, ele cumpriu o propósito. Deus não somente nos chama, Deus nos capacita, mas Deus também nos desperta, nos provoca o chamado dele dentro de mim e de você. Muita gente fala isso, que é queimar o coração. Deus queima, querido, o nosso coração por algo. Deus queima o seu coração por algo, sim ou não? Talvez não seja nem por pregar, nem por tocar, nem por cantar, mas Deus queima o seu coração por algo do reino que é importante para Ele.
Quando você olha para algo, querido, que não está certo, quando você olha para algo, e muitas vezes nós somos chamados por causa de não se conformar com algo. Todo chamado, querido, ele é direcionado, muitas vezes a algo que nós não nos conformamos. Pode perceber isso na sua vida. Existe algo que é muito valoroso para você. Existe algo que tem muito valor para você, que talvez não tenha tanto valor para essa pessoa que está do seu lado. O reino de Deus é assim, querido. É feito de pessoas diferentes, com características diferentes, com personalidades diferentes, mas tudo direcionado, tudo sendo cuidado e tudo apontando para o mesmo lugar. Amém? Vocês estão acordados aí? Terceiro ponto que eu quero falar com você, querido: o mesmo Deus que determina, o mesmo Deus que desperta, é o mesmo Deus que nos dirige. Diga comigo, nos dirige. Deus disse, querido, que Jonas iria ser um profeta, e Deus dirigiu Jonas para esse propósito. A palavra de Deus era para Jonas sair daquele lugar e ir para Nínive. Deus já havia dito para ele. Deus já havia determinado algo sobre a vida dele. Mas o que Jonas fez, querido? Como que Deus fez isso, pastor? Olha no verso número 3 aí, querido. O que Jonas fez com isso? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas, querido, fugiu do propósito. Jonas fugiu do plano pré-determinado por Deus. Jonas fugiu da direção que Deus havia dado para ele. E automaticamente, Jonas estava tentando fugir do próprio Senhor. Você acha que alguém consegue, querido, fugir do próprio Deus? É fácil falar de Jonas, né? É mais fácil, na verdade, falar de Jonas, né? Mas quantas vezes nós não fazemos isso também? Ou quantas vezes nós já não fizemos isso ao longo da nossa caminhada? Deus dizendo algo para nós. Deus direcionando algo para nós. Deus falando, vai para Nínive. E a gente pegando navio para ir para Tarsis. Vai para Nínive. E nós entrando num navio, pagando passagem, passando por tribulação, passando por tempestade. Tudo porque não ouviu o Senhor. Ou ouviu e não obedeceu aquilo que Deus havia falado. Quando você diz não, querido, para o seu chamado, automaticamente você está dizendo não para o próprio Senhor. Não há como dizer que ama a Deus e não fazer a sua vontade. Não há como dizer que ama o Senhor se não guardar a sua palavra, querido. Desde o Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, desde os profetas, desde os patriarcas da fé, até o Novo Testamento, Jesus, os apóstolos. Tudo foi condicionado a algo chamado obediência. O Evangelho de João fala sobre isso. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 21, também é um texto muito interessante da palavra de Deus. Olha o que João diz, escreve falando sobre isso. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Essas são as palavras, querido, do próprio Senhor Jesus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama obedece a minha voz. Aquele que me ama cumpre o seu chamado, o seu propósito que eu estabeleci aqui nessa terra.
Não tem como dizer que nós amamos a Deus, querido, se Deus está dando uma direção para nós e nós estamos indo para outra. Não há como dizer que nós amamos a Deus e tratamos mal uns aos outros. Não há como dizer que nós amamos a Deus se nós não demonstrarmos isso no nosso dia a dia, querido. Eu sei que você já sabe disso, mas às vezes o óbvio precisa ser dito também. Não há como dizer que ama a Deus se nós não guardamos, se nós não vivemos os seus mandamentos. Amém? Deus já havia determinado algo sobre o apóstolo Paulo, querido, quando ele ainda era Saulo, quando ele ainda era um perseguidor da igreja, quando ele ainda era aquele daqueles que davam cartas para arrancar os cristãos de dentro das suas casas e assassinar o povo de Deus. Deus já tinha falado: esse para mim é um vaso precioso. É interessante isso, querido. Saulo arrancando os cristãos para fora, matando os cristãos. E Deus olhando para ele dizendo: esse para mim é um vaso precioso. A palavra de Deus muitas vezes é loucura para aqueles que não entendem. Nós olhamos para a vida de Davi e fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se você estudar e ler um pouquinho sobre Davi, você vai descobrir que Davi era a melhor pessoa e a pior pessoa ao mesmo tempo. Como que um homem que era chamado um homem segundo o coração de Deus foi um adúltero, um assassino? Como que Deus pode chamar um homem desse de um homem segundo o meu coração? Aí quando nós olhamos para os erros de Davi, adultério, morte, mentira e tantas outras coisas, e aí olhamos para Saul, um erro que talvez foi muito menor do que o de Davi. E Deus rejeitou Saul, querido. Só que a palavra de Deus fala que Davi era um homem que tinha um coração quebrantado na presença de Deus. Davi era um homem que tinha um coração rasgado e verdadeiro na presença de Deus. Muitas vezes quando nós olhamos para o contexto de todo, às vezes parece até injusto isso. Mas Deus não vê como nós vemos. Amém? Deus, pelo contrário, Deus vê aquilo que nós não vemos. Deus não só vem te ver essa capa aqui, querido, que nós estamos vendo aqui todos os dias. Deus vê o íntimo do nosso coração. A palavra de Deus fala que Ele vê as intenções do nosso coração. E muitas vezes nós podemos fazer algo que é bom, que é plausível, que é bonito, mas com o coração reprovado diante da presença de Deus. Essa era a vida de Davi, querido, e essa é o exemplo da vida desse homem e de tantos outros homens na Bíblia. Deus já havia determinado algo sobre o apóstolo Paulo. Também ele despertou Paulo quando ele disse: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões, querido. Sabe, uma das características mais importantes do reino de Deus é que não dá mais para voltar para trás, querido. Não dá mais para voltar para trás. Só tem um caminho. Quando a palavra de Deus fala que aquele que põe a mão no arado, não pode o quê? Não pode olhar para trás. Só tem um caminho quando nós entendemos isso, quando nós nos apropriamos disso. Só tem um caminho quando a ficha cai. Só tem um caminho quando nós entendemos o propósito e o chamado dele para as nossas vidas. É para frente, querido. Amém? É avançando. Vai doer. Vai chorar. Mas nós vamos continuar avançando. Amém?
Vai ser difícil às vezes? Vai. Mas o caminho é só um. Para frente, avançando. Posso ouvir um amém bem forte? Olha o que o autor de Hebreus aqui no capítulo de número 10 e verso de número 38 e 39 diz: o meu justo, mas o meu justo, ele viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Jonas, querido, é a figura de alguém que está fugindo de Deus. Mas ele se esqueceu, querido, que de Deus ninguém foge. Talvez hoje você está aqui ouvindo essa palavra e não faz nenhum sentido para você, querido. Ou talvez você está ouvindo essa palavra e faz todo sentido para você. Talvez Deus só trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra. Não adianta, querido, fugir de Deus. Não adianta fugir do chamado, do propósito que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente que está adiando, que vai empurrando. Não, Senhor, agora não. Agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Agora não. Aproveita, querido, enquanto é tempo. Aproveita enquanto Ele está aqui conosco. Os dias, faz tempo que os dias estão sendo abreviados. Faz tempo que o Senhor está à porta. Só que uma hora Ele vai vir. Uma hora Ele vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Não deixa para amanhã não, meu irmão. Não deixa para amanhã não, minha irmã. Salmo 139, verso de número 7. Para onde eu poderia me escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Não tem, querido. Não dá mais para fugir. Sabe qual que é a boa notícia para você nessa noite, querido? Não dá para você fugir mais. Amém? Não dá para tentar fugir mais. Jeremias 23, 24. Poderá alguém esconder-se sem o que o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Não dá para se esconder de Deus, querido. Não dá para fugir de algo que Ele já determinou, querido. Sabe, tem muita gente achando que vai dar certo viver uma vida sem Jesus, querido. Deixa eu dizer algo para você, cara. Não vai dar certo. Não tem como dar certo viver uma vida sem Deus. Sabe qual que é o problema, pastor? Porque não é tão fácil assim, nunca foi e nunca vai ser. Não é tão simples assim. Quem disse que era simples? Nunca foi e nunca vai ser. Não existe vida longe de Jesus, querido. Ninguém vive longe de Jesus. A pessoa pode sobreviver, mas ela não vive longe de Jesus. Não existe vida longe do Senhor. Não se iluda, querido. A sua vida não vai dar certo sem Ele. Por que eu digo que isso é ilusão? Olha no verso de número 3. Eu já estou caminhando para o fim, querido. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava naquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Todas as vezes, querido, que nós tentamos fugir do Senhor, fugir do propósito, fugir do plano do Senhor, o inimigo sempre vai ter um barco preparado para você. Todas as vezes que nós queremos fugir, sempre vai ter um barco preparado. Às vezes as pessoas se iludem, querido.
Assim como Jonas se iludiu. Eu achei um navio aqui. Uau! Preparado, pronto. E o melhor ainda, eu tenho dinheiro para pagar a passagem. E ele tinha o dinheiro ainda para pagar a passagem do navio, querido. Deus nos ensina, querido, através disso, querido. Condição e oportunidade não são sinais da aprovação de Deus. Mas está dando certo, pastor. Esse que é o problema. É que a gente acha que dá certo. Mas está indo tudo bem. A gente acha que está tudo bem. Ah, mas não tem nada a ver. Vai. Não quer dizer, não vai. Não vai, não. Jonas achou, querido, que estava tudo certo. Jonas achou que estava tudo bem. Que não ia acontecer nada. Tinha dinheiro para pagar o navio estava pronto, ele só embarcou. E sabe o que é o pior? O texto fala que onde que Jonas estava quando os caras perceberam a grande tempestade lá. Você se lembra? Jonas estava dormindo, querido, no porão. E esse é um grande problema também. Sabe por quê? Às vezes a consciência está limpa. Não perde noite de sono. O Jonas estava assim, nem perdeu o sono, querido. Fugindo de Deus, fugindo do propósito, fugindo da presença de Deus e nem perdeu o sono. A Bíblia fala que ele estava dormindo profundamente. Esse que é o problema, querido, muitas vezes. Toma cuidado, querido. Porque pode ser na ilusão de não perder o sono que muitos estão se afastando dos caminhos do Senhor. E o pior, não estão percebendo. Não estão percebendo. Eu ia usar um exemplo aqui, mas deixa pra lá. Não é legal esse exemplo, não. Muitas vezes nós não percebemos, querido, o quanto longe do Senhor nós estamos. O quanto longe do propósito original de Deus nós estamos. Aquela tempestade, querido, ela teve um papel muito importante na vida de Jonas. Ela serviu para que ele corrigisse a rota e para que ele voltasse ao propósito. Algumas tempestades na nossa vida, alguns momentos não são para nos matar. São apenas para nos direcionar. São apenas para nos reposicionar no propósito original de Deus. Algumas tempestades não vêm para nos matar, vêm para nos colocar no centro da vontade de Deus. No centro do propósito, do plano perfeito que Deus tem para cada um de nós aqui. Você foi chamado para ser uma bênção, querido. Você sabia disso? Amém. Você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para abençoar pessoas aonde você estiver. Mas eu não sei falar, pastor. Quem disse que tem que falar? Mas eu não sei pregar. A sua vida, querido, o seu testemunho fala muito sobre Jesus. Muito mais do que aquilo que nós falamos. É importante falar. É importante pregar, sim. Mas as nossas ações, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. As pessoas conseguem ver Jesus em mim e em você muito mais naquilo que nós vivemos do que aquilo que nós falamos. É assim, querido. É assim que Deus fez. É assim que nós precisamos aprender a viver uma vida com Ele. Verso de número 6 e 7. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros
Combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. Lançaram as sortes e a sorte caiu em quem? Em Jonas. Não podia ter caído em outro? Não, caiu em Jonas. Jonas havia sido chamado, querido, para ser bênção ou maldição? Bênção. E o que ele estava sendo aqui? Não estava sendo bênção. Não estava sendo bênção. E o pior, muitas outras pessoas estavam junto com ele naquele navio. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos, querido. Olha o tamanho da responsabilidade de se ter um chamado de Deus, de se ter uma palavra de Deus. Sobre nós, eu sei que cada um de nós aqui tem uma palavra. Talvez não seja tão claro, para uns é muito mais claro, para outros ainda não é tão claro. Mas existe uma responsabilidade. E a responsabilidade não fala de coisas. Eles lançaram as coisas do navio ao mar. Se as coisas fossem mais importantes do que as pessoas, para eliminar o peso do navio, eles tinham lançado as pessoas no mar. Mas eles lançaram as cargas, as coisas. Não lançaram as pessoas. O nosso chamado fala de responsabilidade com pessoas. A nossa vida com Deus fala de uma responsabilidade com pessoas, com vidas. Todas as vezes, querido, que eu e você não cumprimos aquilo que Deus está nos pedindo, eu não estou sendo uma bênção onde Deus nos colocou. Deus nos chamou com um propósito claro de ser bênção em todos os lugares. Eu já estou caminhando para o final. Verso de número 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? Jonas precisou responder essas 3 perguntas, querido. De onde você é? De que povo você vem? Qual que é a sua terra? Qual que é a sua nacionalidade? Existe algo precioso de Deus aqui, querido. De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Olha o que Jesus disse para nós em Mateus, no capítulo de número 5, verso de número 13. O pessoal do louvor quiser subir, pode subir em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse é o propósito, querido. Foi para isso, querido, que Jesus morreu por mim e por você. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos resgatou e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para quê? Você já se perguntou isso alguma vez? Para quê, Senhor? Por que o Senhor nos chamou? Ou por que o Senhor me chamou? É só você ler o verso número 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estão nos céus. As nossas ações vão refletir o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus aqui nessa terra. Jesus está aqui conosco, sim ou não? Você consegue ver Ele aqui? Nós percebemos Ele. Mas eu posso ver Jesus olhando para a vida da pastora Tânia. Eu posso ver Jesus olhando para a vida da Fabiana.
Eu posso ver Jesus olhando para a vida do pastor Caio. Eu posso ver Jesus olhando para a vida do Rafael, do Francisco, da Beth, da Tia Arlete. Eu posso ver Jesus olhando para a vida do Vinícius, da Camila, do Mateus. Eu posso ver Jesus olhando para o Túlio, para o Rafael, para o Felipe, para o Ademir. Eu posso ver Jesus quando nós olhamos uns para os outros. Deus nos chamou, querido, com um propósito claro. Eu não sei em qual lugar você está. Talvez tudo isso que nós falamos sobre a vida de Jonas não faz muito sentido para você. Porque você está no centro da vontade de Deus, firme no propósito dele. Mas eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite. Talvez você se familiariza com algum momento da vida de Jonas aqui. Talvez você se familiarizou com algum momento da história e da trajetória desse homem. Ou talvez você tenha olhado para a vida de Jonas e tenha percebido, Senhor, parece que o Senhor está contando a minha história, a minha vida e não a vida de Jonas. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, querido. E que você pedisse